Irmãos, gostaria de compartilhar uma visão em sonho que tive agora no mês de março de 2022. Nessa semana Deus me acordou de madrugada para orar e ler a sua palavra, me despertou para jejuar e me deu esse sonho. Sonhei que estava em frente à igreja onde congrego do lado de fora, porém de frente. Ela não estava na mesma rua onde é a congregação, ela estava numa parte alta do bairro, onde se tinha uma visão total da parte de baixo. Deus não me permitiu entrar naquele momento dentro da igreja, porque eu precisava ver o que estava acontecendo do lado de fora. Eu via quando a igreja ia enchendo, porém ela não enchia com as pessoas entrando pela porta. Eu via um pastor na porta recepcionando, porém elas simplesmente iam aparecendo sentadas na cadeira no meio da igreja, como se esperassem alguém para o culto começar. Ali se fazia silêncio, estava todos de branco e ninguém conversavam, estavam todos atentos e vigilantes esperando como se o pregador fosse chegar. Enquanto isso, do lado de fora, eu via carro, moto e caminhão perdendo o controle e se chocando em alta velocidade. O dia simplesmente se tornou noite, foi quando vi as ruas debaixo daquele bairro se rompendo e se tornando um buraco negro. Tudo ali havia deixado de existir. Quando olhei para o meu lado direito, vi o meu pai evangelizando, mesmo no escuro ele pregava dizendo: "Venham, venham, venham", e apontava para a igreja pois a hora era chegada. Porém muitas daquelas pessoas não davam atenção, continuavam suas vidas como se nada tivesse acontecendo e mesmo assim ele continuava. Quando dei por mim, eu estava cuidando de crianças, que para mim simboliza o grupo infantil ao qual eu cuidava na igreja. Quando vi as ruas de baixo se rompendo, me apavorei e quis me acovardar, tentei correr para dentro da igreja, tentei deixar meu pai cuidando sozinho daquelas almas lá fora. Mas Deus não me deixava entrar dentro da igreja, Ele não queria que eu deixasse as crianças sozinhas ali, pois era através do meu ensinamento que os olhos delas estavam sendo abertos, fazendo com que elas enxergassem o arrebatamento. Nesse momento um deles começou a me dizer: "Tia, olha, é o arrebatamento, e os olhos deles iam se abrindo através daquela evangelização. Porém Jesus não havia ainda aparecido no céu, ele estava pronto para vir, porém ele estava esperando com que eu e meu pai, que é o presbítero nessa igreja, entrasse com as almas para ainda ou ele pode vir, pois havia pessoas que ainda não estavam prontas." E mais uma vez comecei a sentir medo e pensei: dá tempo de correr para dentro da igreja, o meu pai já está evangelizando, porém eu não conseguia deixá-lo sozinho. Do lado de fora, eu olhava as pessoas sentadas esperando, e a minha vontade no sonho era correr para dentro da igreja e ficar como elas estavam lá, apenas sentadas. E comecei a indagar a Deus: porque eu tenho que ficar aqui fora lutando por essas almas, que passam pela gente e sequer dão atenção àquilo que estamos falando? E naquele momento em sonho, Jesus falou ao meu coração: olhe para o seu pai, e veja o exemplo. Ele não para só porque não estão escutando o que ele está pregando, ele continua porque sabe que a hora é chegada. Vocês estão fazendo a minha obra, tenham calma, porque até que vocês entrem com as almas não tirarei a igreja da terra. Naquele momento olhei para aquela escuridão, e vi um animal muito lindo que nunca havia visto antes na terra. Parecia uma girafa malhada com uma mistura de zebra, porém enorme, muito branca. Ela reluzia e transmitia muita paz. Eu entendi que nós que já estamos salvos em Jesus, precisamos buscar pelas outras pessoas que ainda estão dispersas, mesmo que elas não nos ouçam. Não podemos deixar de pregar para que naquele dia, não venhamos ser culpados pela perdição delas, e necessário que essas coisas aconteçam para que no julgamento final, não venham dizer: "Ah, mas ninguém buscou pela minha alma." Naquele dia cada um receberá da sua parte a Deus. Nada tem passado desapercebido aos olhos de Deus. Cada obra será cobrado ou galardo, a escolha fazemos agora. Enfim, nesse mesmo dia acordei e não comentei com ninguém da minha casa, apenas compartilhei um áudio com meu pai resumidamente, pois ainda era bem cedo e todos em minha casa dormiam. No final da tarde ouvi minha filha conversando com meu outro filho.
que havia tido um sonho naquela noite, havia sonhado com anjos de branco entrando em casa, pegando cada um pela mão e subindo ao céu e que eram bem branquinho. Senti Jesus confirmando o que havia me mostrado na madrugada. Que esse não seja apenas mais um sonho, mas que seja alerta de Deus para você que ainda dorme e enterrou os talentos que Deus te deu. Está chegando a hora de prestarmos conta de tudo a Ele, pois a vinda do Senhor Jesus está muito próxima que imagina. Deus abençoe sua vida.